lá, gente, fechar então a nossa anatomia, tá? Pelo menos a parte teórica. Agora a gente vai falar sobre a anatomia externa e interna dos rins. A gente já falou lá que a outra parte do sistema urinário ele vai servir para transporte, certo? Como vias de condução e armazenamento e eliminação da urina. E agora a gente vai ver quem são os órgãos que produzem a urina, tá? Óbvio, óbvio. São os rins. Então a gente tem dois rins, são órgãos pares, uma cor castanho avermelhado, um formatozinho de feijão com a sua parte. Então, sempre nunca sei se é côncava ou convexa, para mim que é côncava, voltada para a linha mediana, tá? Então, olha aí, essa partezinha desse jeito aqui, ó, é voltada para a linha mediana, da onde tá entrando, saindo artérias e o ureter, tá? Localizados acima da pelve, tá? Entre o peritônio, que é uma camada de proteção do intestino e fixação, e a parede posterior do abdômen. Como é posterior, é o abdômen e o peritônio, então eles são denominados retroperitoneais, atrás do peritônio, tá? Localizados a nível da vértebra T12, torácica 12 e lombar 3, e eles ficam parcialmente porque eles pegam lá o comecinho, a parte superior deles está protegido pelas duas últimas costelas e a parte inferior não, está livre na porção abdominal e ela é protegida por estruturas como tecido adiposo, certo? Que estão ao redor dele. O rim direito ele é ligeiramente mais baixo que o esquerdo por conta de um órgão muito grande que influencia esse lado, que é o fígado, tá? E o rim adulto ele mede entre 10 a 12 centímetros de comprimento, 5 a 7 de largura e mais ou menos 3 de espessura. Então, ele não é um órgão muito grande, é um órgão relativamente pequeno, tá? E tem cerca de 125 a 170 gramas. Essa variação em homem e mulher é diferente, em homem costuma ser um pouquinho maior, ou depende da massa corpórea da pessoa, tá? A margem medial aí, tá? Tira a dúvida. É côncava, então ela é desse jeitinho, tá? Enquanto a parte convexa é voltada para a lateral de cada rim, tá? Então essa parte côncava é voltada para a coluna vertebral, para a linha mediana, e nela se encontra-se uma fissura vertical ali, ó, profunda, chamada de hilo renal, tá? E esse hilo renal, tá? Esse lugar aí é onde que estão saindo os ureteres de cada rim, juntamente com os vasos sanguíneos, a artéria urinária, a artéria renal que está entrando nos rins, as veias renais saindo dos rins, vasos linfáticos e nervos, tá? Esse conjunto de estruturas aí que estão entrando e saindo dos rins. Existem 3 camadas que envolvem os rins para ajudar na proteção e fixação deles, tá? Uma camada mais interna aderida à película ao rim se chama cápsula fibrosa. Uma camada intermediária um pouco mais espessa é a cápsula adiposa, formada, óbvio, por tecido adiposo, tá? Que vai proteger esse rim contra choques mecânicos. E uma camada mais externa ainda chamada de fáscia renal. Muito bem. Então aqui temos um corte transverso mostrando que há uma diferença do nível dos rins, tá? Então a gente tem o rim esquerdo e o rim direito. Ao redor desses rins, ó, vejo que tem um tecido amarelinho aqui, isso aqui é um tecido adiposo, então é a cápsula adiposa, tá? Aí a gente tem a face renal, que é uma membrana mais externazinha, tá? E a cápsula renal, que é essa linhazinha aqui, ó, ao redor do rim. Muito bem, aqui a gente está vendo que o corte foi feito a nível de L2, tá? Porque vocês estão vendo esse pedaço do rim. Muito bem. Aqui é um corte novamente, ó, mostrando, só que aqui formalizado, mostrando os rins. Então aqui, ó, a parte côncava voltada para a coluna vertebral, parte convexa voltada para a lateral do corpo. Tá? Olha a quantidade de tecido adiposo ao redor aqui desses rins para proteger ele. Então, aqui tá maiorzinho, aqui tá menorzinho por conta da altura dos rins que não é igual, por conta disso daqui, ó. O fígado
aqui do lado direito altera um pouco a altura do rim direito. Ok? Muito bem. Tá em um corte sagital, a gente consegue ver aqui, ó, o rim, certo? Aqui em cima do rim, nós temos uma glândula chamada suprarrenal, que vocês viram lá no endócrino, ou viram. E aqui ao redor a gente tem aqui uma cápsula de tecido adiposo, que é a cápsula adiposa. E uma linhazinha ao redor dele, que é a cápsula fibrosa, certo? E ao redor dessa cápsula adiposa, essa linhazinha branca, nós temos a fáscia renal, fixando esse tecido aí, esse rim. Muito bem, aqui a gente está vendo o fígado, aí ocupando um grande espaço aqui do lado direito. Muito bem. Quanto à anatomia interna dos rins, tá? Então a gente viu mais ou menos qual é a aparência dele. Então, feijãozinho, olha aí, uma estrutura saindo daquele. O feijãozinho tem uma pontinha assim, tá? Aquela pontinha, aquele pontinho branco no meio do feijãozinho, ele é como se fosse o hilo renal. É ali que vai sair o brotinho do rim, né? Que se colocar o brotinho do feijão, se colocar o feijão lá no algodãozinho com água, ele vai brotar por ali. Então, esse brotinho, ele corresponde a essas estruturinhas que estão saindo do rim aqui, ó, como se fosse um brotinho, tá? Que são a artéria, a veia e o ureter. A gente também tem vasos linfáticos e tecido nervoso saindo e entrando daí. Muito bem. Em um corte, gente, sagital, é isso. A gente pode observar que ele tem dois tipos de tecido, basicamente. Perdão, duas colorações. Dá uma coloração mais externa, que ele é um pouco mais fraco, uma coloração mais interna, um pouco mais avermelhada. Essas duas estruturas são denominadas diferentemente. Essa porção mais externa, tá? Essa primeira porção aqui é denominada de córtex renal. Enquanto essa porção interna toda aqui, toda, é denominada de medula renal, tá? O córtex renal ele é formado por duas porções, a zona cortical e a zona justa medular. A zona cortical é um feixe de tecido mais externo e a justa medular é um feixe de tecido mais interno, bem aderido aqui à medula, tá? Não dá para ver separação, mas lembrem disso. Esse córtex, ele invagina entre a medula, ele entra aqui, invade a medula, tá? Então, a medula é toda segmentada em partes, que parecem triângulos, tá? Então, esses triângulos, cada triângulo desse forma uma estrutura chamada de pirâmide renal, e o conjunto de pirâmides renais que formam a medula renal, tá? Então, o córtex, quando ele invade a medula, ele vai separar essas pirâmides e eu tenho um espacinho assim, então, de córtex, pirâmide. Esse espaço de córtex aqui, ó, é denominado de coluna renal. Então, entre as pirâmides, nós temos colunas renais, tá? Aqui uma coluna renal, aqui outra coluna renal, certo? Muito bem. Aqui então, gente, no córtex vão ficar basicamente todos os néfrons, a maior parte dos néfrons, que são as estruturas que realmente vão fazer o trabalho de filtrar o sangue, tá? E aí os túbulos de condução vão se projetar para a pirâmide renal até chegar no finalzinho aqui, ó, no ápice da pirâmide, em uma película que vai parecer um funil, certo? Nessa pontinha, denominado de papila renal. Tá? Essas papilas renais se conectam a estruturas tubulares chamadas de cálices renais menores. Os rins têm entre 8 a 18 cálices renais menores. Os menores se unem aqui então nós temos a união de 3 cálices renais menores, formando esse espaço comum aqui, que é um cálice renal maior. Cada rim tem entre 2 a 3 cálices renais maiores. Esses cálices renais maiores se unem, formando uma estrutura única aqui, ó, certo? Que é denominada de pelve renal, onde está desembocando já a urina, tá? Essa urina tem que sair daqui em direção à bexiga urinária através de um tubinho de condução. Esse tubinho de condução, então, essa pelve renal se funila, sai do rim e vai formar o ureter, tá?
Esse espaço aqui, ó, estão vendo que aqui entre os cálices, aqui, ó, que foi dissecado em vez de cortado, entre esses cálices, esses tubinhos, nós temos um tecido de preenchimento de tecido adiposo. Nós temos esse espaço que fica aqui nessa porção do rim. Esse espaço é denominado de seio. Então, seio é um espaço renal, tá? E esse seio renal ele é preenchido aí por tecido adiposo, ok? Aqui, ó, temos um espacinho, ó, de seio renal, tá? Muito bem. Quanto ao suprimento, então o rim ele é extremamente vascularizado, tá? Tem que chegar muito sangue para esses néfrons. E ele chega através de uma artéria maior, chamada de artéria renal, tá? Embora esses rins sejam pequenos relativamente, tá? Representem cerca de 0,5% da massa total do corpo, eles recebem de 20 a 25% do débito cardíaco em repouso, tá? Através de duas artérias denominadas de artérias renais, direita e esquerda, que é o que está mostrando aqui, ó, essa em vermelhinho, tá? A partir da entrada dessas artérias, elas se ramificam em artérias segmentares. Essas artérias segmentares vão se ramificar em artérias interlobares, tá? Vão entre os lobos aqui, ó. As interlobares, elas vão se ramificar, então elas vão subir aqui para as pirâmides e formar as artérias arqueadas, tá? As artérias arqueadas vão subir aqui para a parte de cima da base dos rins, tá? E se ramificar um pouco aqui no córtex, formando as artérias interlobulares, tá? Essas artérias interlobulares, elas vão chegar até o néfron, formando as artérias aferentes, as arteríolas, na verdade, aferentes, arteríola aferente vão entrar em uma estrutura já que forma um néfron, chamada de corpúsculo glomerular, tá? E aí, a partir daí, vão formar capilares glomerulares, que é isso que está passando aqui dentro, ó, formando uma estrutura denominada glomérulo, tá? Saindo daí, nós temos as arteríolas eferentes. Aqui nesse espaço aqui, ó, gente, daí nós temos uma diminuição que formam os capilares peritubulares, as trocas de substância entre os tecidos renais e o sangue arterial vai se tornar sangue venoso. A partir daí a gente tem as veias interlobulares, depois aqui veias arqueadas, veias interlobares e por fim elas vão chegar até a veia renal, levando esse sangue aí para o sistema cardiovascular lá para o coração para mandar para o pulmão novamente. Então essa aqui é o esquema de irrigação do sangue, tá? A gente vai se prender depois a esse pedacinho aqui que a gente vai ver melhor. Em adultos, o fluxo sanguíneo renal, tá? O fluxo de sangue através dos rins é de aproximadamente 1 litro e 200 ml por minuto. Então é muito sangue que está passando aí, muito sangue, tá? Então aqui nós temos os rins, ó, formato de um feijãozinho, acastanhado, avermelhado, a parte voltada para a linha mediana, a parte voltada para a lateral do corpo. A gente tem aqui, ó, a glândula suprarrenal, tá? A artéria renal entrando, veia renal saindo, tá? E deixa eu ver o que mais. E é isso aí por enquanto. A ureter dá pra ver a pelve direito aqui, mas enfim. Então aqui, ó, é uma imagem que foi dissecada e deixado somente os capilares, as artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares, tá? A parte dos cálices menores, maiores, pelve e ureter, tá? Veia renal e artéria renal, mostrando toda essa irrigação, como é complexa a irrigação do rim, tá? E como a gente tem muitos vasos sanguíneos no rim. Por isso, aquele débito tão grande de sangue, tá?
Vamos para as unidades menores agora, os néfrons. Então, os néfrons são unidades funcionais, é aí que vai acontecer a filtragem do sangue, tá? Ele consiste em duas partes, o corpúsculo renal e os túbulos renais, tá? O corpúsculo renal que vai filtrar o sangue e os túbulos renais que vão passar esse sangue, transportar esse sangue filtrado, certo? Até lá o ureter. Além disso, esses túbulos renais, eles vão ter uma função que é de reabsorver algumas substâncias e água, tá? E secretar outras substâncias que têm que ser eliminadas do sangue diretamente para esses túbulos. Tá? A gente tem dois tipos de néfrons. Um néfron que está mais longinho aqui, ó, que está na região cortical do córtex, tá? E um néfron que está mais pertinho das pirâmides renais. Então, nós temos néfrons corticais e néfrons justamedulares. A maior parte está um pouquinho mais longe, então de 80% a 85% são néfrons corticais. Tá? A partir desses néfrons, nós temos ductos coletores, certo? E ductos papilares que vão drenar essa urina, que a gente vai ver uma imagem um pouquinho melhor ali. Então, nós temos aqui, ó, as duas partes que formam o néfron são essas, o corpúsculo renal e o túbulo renal. Depois eu vou tirar isso daqui e falar sobre cada uma especificamente. O corpúsculo renal também é formado por outras duas partes, o glomérulo e a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, tá? Antigamente dizia-se cápsula de Bowman, hoje cápsula glomerular. Os túbulos renais são formados por três partes, túbulo contorcido proximal, que é esse aqui, ou esse aqui, ó, tá? A alça de Henle, que é retinha, uma parte descendente e uma parte ascendente, e o túbulo contorcido distal. Muito bem, vamos separar cada um agora, tá? Então, aqui tem uma imagem maiorzinha mostrando aqui, ó. Esse aqui é o corpúsculo renal, mostrando ao redor a cápsula de Bowman e o glomérulo dentro, tá? A gente tem aqui, ó, arteríolas entrando para formar o glomérulo. A gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Essa estrutura inteira aqui é um néfron. Muito bem. Transplante renal. O que é um transplante renal? É a retirada de um rim de um indivíduo para doar para outro indivíduo cujos rins não estão mais funcionando, tá? A pessoa sem os dois rins não vive, com um rim só sobrevive, com algumas restrições, mas sobrevive tranquilamente, tá? Em um transplante renal, o rim antigo ele não é retirado, exceto salvaguarda caso necessário, e o outro rim ele é fixado em outra porção do sistema cardiovascular, tá? Agora aqui, ó, então vamos começar para a primeira parte do néfron, corpúsculo renal. Então, o corpúsculo renal é formado por duas partes. Uma parte chamada cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, que é essa estrutura toda aqui, ó, essa estruturinha aqui é a cápsula glomerular, e por capilares no meio dele, que é isso daqui, chamado de glomérulo, tá? Esse capilar glomerular, esse glomérulo, são capilares extremamente finos e extremamente fenestrados, cheios de porozinhos. E daqui, gente, o sangue vai entrar, vai passar aqui dentro, vai como se fosse uma peneirinha, ele vai sair, vai ficar só as partículas grandes e vai ser captado por essa bolinha aqui, que é a cápsula glomerular, tá? E depois ele vai voltar, vai sair desse glomérulo. Então, ele entra pela arteríola aferente antes, passa pelo glomérulo e sai pela arteríola eferente. Muito bem. O filtrado aqui, ele vai em direção a esse outro túbulo, que é o túbulo contorcido proximal. Daí a gente já entra na segunda parte do néfron, tá? Para produzir a urina, os néfrons, tá? E os ductos coletores, os túbulos de condução, realizam três passos principais, fundamentais, na verdade: a filtração glomerular, a secreção tubular e a reabsorção tubular. Isso que a gente está vendo aqui é a primeira parte, que é a filtração glomerular, ou seja, quando o filtrado, que o sangue passa, sai, vem aqui pela arteríola eferente, passa aqui no glomérulo, dentro do glomérulo, que é cheio de buraquinho, ele vai extravasar o plasma para fora,
certo? Esse plasma é captado por essa bolinha aqui, que é chamada de cápsula glomerular, e enviado para o túbulo contorcido proximal. O que restou de sangue vai sair daqui do glomérulo e ir em direção à arteríola eferente. Muito bem, tá? Existem algumas estruturas, deixa eu ver aqui se vai ter mais. Existem algumas estruturas que formam, tá aqui, que formam o nosso glomérulo, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, a primeira parte é essa daqui, é a filtração glomerular. Tá? A filtração glomerular nada mais é o líquido que entra no espaço capsular. Tá? Esse líquido ali que eu mostrei que sai, extravasa do glomérulo, é chamado de filtrado glomerular. Filtrado porque não é urina ainda, a gente tem que reabsorver boa parte da água e do soluto, tá? O volume líquido que entra nesses túbulos contorcidos proximais em apenas 30 minutos é muito maior do que o volume total de plasma que a gente tem no corpo. Por isso que a gente não pode eliminar tudo isso, senão a gente tem que ter uma torneira embaixo armazenando água e uma torneira na boca para entrar água, tá? Que a taxa de filtração glomerular ela é muito, muito, muito alta. Por isso que a taxa de reabsorção vai ser alta também. Isso representa um volume de formação aqui, ó, de filtrado de cerca de 105 a 125 ml por minuto, de 7,5 litros por hora, tá? Ou de 180 litros dia. Quem de vocês vai urinar 180 litros? Nunca na vida, nunca, tá? Em homens e 150 em mulheres. É um volume 65 vezes maior do que o nosso volume de plasma sanguíneo. Ok? Então, isso não pode ser eliminado. Por isso que isso aí é só a primeira parte da formação da urina. Nós temos as outras ainda. Segunda parte, reabsorção. Reabsorção é o retorno da maior parte gritante de água para o plasma, tá? Então, 99% dessa água que foi filtrada, certo? E boa parte dos solutos, eles têm que voltar para a corrente sanguínea, tá? Então, essa é a segunda função da formação da urina, a segunda função dos néfrons, e é extremamente importante. No final desses 180, 150 litros aqui, são eliminados somente de 1 a 2 litros, que aí sim a gente pode chamar de urina, tá? Aí sim é urina e não filtrado glomerular, tá? Aí é urina porque daí vai ser mandado embora. Isso daqui não vai ser mandado embora, tá? Os solutos que são reabsorvidos, eles incluem, tá? Glicose, aminoácidos, ureia, sódio, potássio, cálcio, cloreto, bicarbonato, fosfato, tá? Então isso aí não pode ser jogado na mesma quantidade que tem aqui no filtrado glomerular. Eu preciso reabsorver parte disso para manter a homeostase do corpo. Aqui está a composição da urina já eliminada. Então, por exemplo, o filtrado maior aqui, ó, que acontece lá no glomérulo, na cápsula glomerular, formando 180 litros, tá? No final, a gente só vai eliminar de 1 a 2, então são reabsorvidos de 178 a 179 litros. Entenderam a lógica aí? Proteínas, nós vamos filtrar cerca de 2 gramas. Vai ser reabsorvido 1,9, vai ser eliminada somente 0,1 gramas de proteína. Ao sódio, que é importante pra gente, a gente elimina 579 gramas, absorve quase tudo e elimina no final, filtrado aqui, né? Só 4 gramas. Cloreto, filtra 640 no total, reabsorve quase tudo e elimina 6,3 gramas. Existem algumas substâncias que a gente não vai reabsorver quase nada, tá? Como por exemplo, deixa eu ver aqui, como por exemplo creatinina, a gente vai filtrar 1,6 e vai eliminar isso tudo, tá? E algumas substâncias a gente acaba reabsorvendo um pouco mais que outras, isso de acordo com a homeostase do corpo. Muito bem. E aqui então, gente, está mostrando, ó, as 3 fases. Primeira fase, que aconteceu aqui, ó, que é a filtragem. Então, aqui nós temos o glomérulo, passa para cá o plasma, ele é
captado por essa cápsula glomerular e enviada para o túbulo contorcido proximal. Nos túbulos contorcidos proximais, alça de Henle e túbulo contorcido distal, acontece a segunda fase, tá? Que é a reabsorção. E também, tá? Então aqui, ó, reabsorção. A água e o soluto vai sair dos túbulos e ir em direção aos capilares. 99% da água e grande parte desse soluto. Mas os capilares, eles também vão secretar substâncias que não interessam para ele e vão mandar diretamente para os túbulos. Essa aí é a última fase, que é a fase de secreção. Ok? Então, isso, mais isso, forma a urina. Fechou. Lindo. E aqui, gente, lá no glomérulo, pra vocês terem uma ideia, o glomérulo é um tipo de capilar. Mas é um capilar super, hiper, mega característico do sistema renal. Vocês não vão achar glomérulo capilar desse jeito em lugar nenhum mais no corpo. Não tem capilar tão fenestrado quanto os capilares glomerulares. Tá? Então, ele é formado aqui, ó, por três partes, três membranas. Essa primeira membrana, certo? Que é formada por camada de célula endotelial do vaso mesmo, do capilar, super, hiper, mega fenestrada, tá? Que vai permitir a passagem de componentes do plasma sanguíneo, ok? Aí a gente tem mais umas duas camadas. Essa segunda camada em azulzinho aqui, ó, que é a lâmina basal do glomérulo, ela vai impedir que algumas proteínas médias e maiores passem. E por fim, a gente tem uma outra membrana de pedicélulos, que é formada por essa célula diferentinha aqui, ó, certo? Esse pedicelo é uma célula que ela forma vários bracinhos, parecendo um polvo que está abraçando esse glomérulo, formando uma outra camada. E aí ele vai impedir com que proteínas de tamanho médio passem por aí. Por isso que algumas proteínas, que a gente não pode eliminar algumas proteínas do corpo. Ok? Muito bem. E como é que acontece esse processo de filtragem? Isso aí, para vocês entenderem melhor, vocês vão ter que ir lá na fisiologia, mas só para vocês entenderem uma bem pincelada pequenininha, esse processo acontece por diferença de pressão, certo? A diferença de pressão que faz com que isso aconteça. Então, nós temos aqui, ó, uma pressão hidrostática, uma glomerular do sangue, uma pressão hidrostática capsular, tá? Então, o sangue está entrando aqui, ó, no glomérulo com uma certa pressão, mas eu tenho uma pressão sendo exercida aqui no glomérulo pela cápsula, certo? E a outra pressão pelo líquido aqui, ó, que tem nela, tá? Essa pressão do sangue tem que ser maior do que essas duas pressões, para poder que aconteça o extravasamento de substâncias. E ela é maior, tá? Uma é 15, a outra é 30. A soma disso vai dar 45. 45 é menor do que 55 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão aqui dentro desses capilares é maior do que essas duas pressões exercidas sobre ele. O líquido sai e é captado por essa cápsula glomerular e enviado para esse túbulo contorcido proximal. Ok? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, essas diferenças de pressão. Muito bem. Opa. A insuficiência renal é um outro problema, outra patologia, ou seja, a diminuição ou interrupção da função dos néfrons, da filtração glomerular. Se o néfron não está filtrando, está formando urina. Aí ferrou, tá? Porque a gente precisa filtrar o sangue a todo momento. A gente precisa fazer essa renovação de substâncias, essa eliminação de substância a todo momento para manter a homeostase do corpo, tá? Aí existem algumas características que indicam se esse rim ele está parando ou não. Existem substâncias que ajudam a vocês prejudicarem o tecido renal. Então leiam com atenção. A insuficiência renal é algo que não é incomum, tá? É bem comum. E aí quem tem essa insuficiência renal tem dois caminhos, tá? O primeiro caminho é a diálise.
Tá? O que é a diálise? Quando esse rim está funcionando mal ou ele não está funcionando, mas eu não tenho como seguir o outro caminho, que é o transplante, certo? O que eu vou fazer? Eu preciso filtrar o sangue, mas como meu rim não está filtrando, esse sangue ele vai ser filtrado através de uma máquina, tá? Através de uma diálise, uma filtragem por uma máquina. Então é essa máquina, todo o sangue do corpo vai passar por essa máquina e é essa máquina que vai retirar o excesso de líquidos, de soluto, de substâncias do corpo. Tá? Então isso vai manter viva a pessoa. Problema, a pessoa tem que se restringir em relação à quantidade de alimentação desses solutos, em quantidade de alimentação, de ingestão de água. Tem gente que pode beber um copo de água durante uma semana inteira, então isso é bem complicado. Tá? Então eu acho que isso é uma área da enfermagem, gente, muito bonita e com um campo bem grande de atuação também, bem importante. Então tentem ler aí, mais pra frente, outras disciplinas, vocês vão com certeza estudar melhor o que é isso daí. Ok? Muito bem, espero que tenham entendido alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bloco. E, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e a gente vai se encontrar novamente lá no laboratório, lá na sala de aula. Beijo, queijo para todos e até a próxima.